Eu vou falar para você a minha estratégia que eu uso para fazer compra de boas ações pagadoras de dividendos na Bolsa de Valores, e ela é bastante simples e intuitiva. Lembrando que isso não é um indicativo de compra, não é uma sugestão do que você deve fazer, mas eu vou compartilhar o raciocínio que eu tenho por trás de cada um dos meus aportes. Primeiro, eu avalio aquilo que tem de mais conservador acerca de ações voltadas para dividendos, que é aquela estratégia do Barsi que ele costuma falar, que é o BEST. O BEST seriam 5 áreas que ele gosta de analisar e de estar investindo dentre as 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. E dentre essas áreas são banco, energia, saneamento, seguros e telecom. Banco, você pode pegar os principais bancos mais tradicionais que nós temos na Bolsa de Valores. Eu atualmente só tenho Banco do Brasil dentro da minha carteira, mas você também pode optar por Itaú, Bradesco, Santander e dentre outras que você pode avaliar. Em empresas de energia, eu costumo depositar minha confiança mais naquelas que são responsáveis pela produção de energia e menos pela transmissão, visto que as empresas responsáveis pela transmissão de energia costumam ter um custo de manutenção maior, o que pode impactar em algum momento o seu lucro a longo prazo. Mas não faz mal também você investir em empresas que possam fazer as duas coisas, ou seja, produção de energia e transmissão de energia. Alguns exemplos são Copel, Taesa e Cemig. Já em empresas de saneamento, você tem exemplos de empresas que são bem avaliadas pelos analistas, que são a Sanepar e a Copasa. Empresas de seguro, você tem como exemplo a BB Seguridade e a Porto Seguro. E as de telecom são as mais tradicionais e as maiores do Brasil, que são, por exemplo, a Telefônica, Telebrás, TIM e por aí vai. Lembrando que essas áreas costumam ser bem avaliadas porque são áreas que dificilmente enfrentam algum tipo de crise. Você pode perceber, por mais que nós tivemos passado por uma crise recente no ano de 2020, 2021, em nenhum momento você deixou de consumir energia elétrica, o saneamento continuou funcionando normalmente, os bancos também, o sistema bancário precisou ficar funcional durante todo o tempo, ou seja, são setores que dificilmente são abalados por questões que não sejam muito fora da curva que aconteçam no mercado. Para fazer a avaliação de cada um desses ativos, eu costumo utilizar o portal Investidor 10. E lá dentro eu costumo avaliar 4 itens importantes na hora de escolher o ativo. Primeiro que eu entro em cada um desses setores que eu listei do BEST e avalio pelo ranking do Dividend Yield. O Dividend Yield, ele mostra o quanto aquela ação rendeu de dividendos nos últimos 12 meses face ao seu valor médio de compra. Por exemplo, suponhamos que tem um ativo que custe R$100 e nos últimos 12 meses ele produziu um dividendo de R$15, ou seja, ele teve 15% de dividend yield, o que não necessariamente tem a ver com a sua valorização da ação em si. Ela pode subir ou diminuir o seu preço com o passar do tempo, mas em face àquilo que você pagou, nos próximos 12 meses, quanto que ela vai render a partir do valor que você investiu. Muitos analistas dizem que um bom dividend yield é a partir de 7% ao ano. Ou seja, se uma ação, independente da sua variação de valorização, produzir de dividendos acima de 7% ao ano, ela pode ser considerada uma boa ação para você pensar na hora de investir. Porém, existem ativos que têm um dividend yield muito maior do que isso. Um exemplo de discrepância que você pode observar é entre o Banco BMG e o Banco do Brasil. Nos últimos 12 meses, o Banco BMG produziu mais de 17% de dividend yield, enquanto o Banco do Brasil ficou na casa dos 9,9%. Então, a priori, você pode imaginar que o Banco BMG é uma ação melhor, mais favorável para que você possa investir, certo? Mais ou menos. Você precisa também avaliar outros fatores antes de tomar essa decisão. Um segundo ponto que eu gosto de fazer avaliação é, depois de considerar o ranking do dividend yield dos últimos 12 meses, também gosto de olhar o preço sob o lucro. Ou seja, se uma empresa está precificada em 100 milhões de reais e no último ano ela teve um lucro de 10 milhões de reais, ou seja, ela teve um P sobre L de 10x. Portanto, quanto menor for esse valor do P sobre o L, mais vantajoso e mais seguro é investir nessa empresa. Pegando o exemplo que a gente viu, o Banco BMG teve um P sobre L de aproximadamente 20, enquanto o Banco do Brasil teve um índice na casa dos 4,17. Isso significa que a saúde financeira do Banco do Brasil está melhor do que o Banco BMG, pelo menos nesse cenário do último ano que nós estamos avaliando. Isso já faz com que eu tenha uma tendência muito maior a
investir o meu dinheiro numa aplicação mais segura, que é fazer um aporte no Banco do Brasil ao invés do BMG. Mas não para só por aí. Uma coisa que eu gosto de levar em consideração é o valor de mercado de uma empresa. Pelo que a gente observa na prática, uma empresa que tem um valor de mercado maior costuma ser mais estável ao longo do tempo na bolsa. Isso significa que o preço da sua ação tende a variar menos, ou seja, é menos arriscado, ou seja, quanto menos valor de mercado uma empresa tem, mais suscetível ela está ao sabor do vento do mercado financeiro. Ou seja, uma ação de uma empresa que pode estar dando um dividend yield maior, mas ela tem um valor de mercado muito menor, ela pode ser mais suscetível a turbulências do mercado e assim ter uma grande disparada de preço ou também uma grande queda. Isso aí vai do perfil de cada um na hora de investir. E por último, é importante você se atentar a um outro índice que também você encontra no Investidor 10, que é o Dividend Payout. Geralmente o Dividend Payout significa o quanto daquele lucro que a empresa teve no exercício ela costuma dividir com seus acionistas. É interessante você frisar que existem muitas empresas que têm um Dividend Payout maior do que 100%. E se esse número for maior do que 100%, por mais que você ache que está ganhando mais, isso pode ser levantar um sinal amarelo a respeito daquela empresa, porque em algum momento ela vai estar perdendo a sua própria capitalização e aquele lucro que você está experimentando agora, ele pode não se perpetuar num futuro próximo. Ou seja, nesse exemplo, o Banco do Brasil tem mais ou menos 40% de dividend payout. Os outros 60% ela reinveste, ela utiliza dentro da sua própria estrutura, para que ela continue crescendo, por exemplo. O número ele precisa ser autossuficiente para que te dê um retorno legal, mas também não pode ser muito alto, porque pode ser um sinal de que a empresa não está indo muito bem com a sua gestão ou o seu momento que ela está passando ali. Eu também gosto de ficar de olho nas discrepâncias que podem ocorrer. Por exemplo, se você olhar o caso da Petrobras, nós sabemos que a Petrobras teve um lucro recorde, principalmente entre os anos de 2021 e 2022, quando o preço do petróleo subiu bastante, a gasolina ficou extremamente cara e a empresa enfrentou um lucro recorde. Mas que se você observar nos últimos 5, nos últimos 10 anos, e você pode observar isso também no site Investidor 10, você vai ver que o dividend yield dessa empresa costumou variar bastante e foi muito abaixo do que foi praticado no ano de 2021. Como vocês podem perceber, um dividend yield de 50% é algo realmente muito bom, mas não costuma ser sustentável, visto que índices acima de 10% já são considerados muito bons. Então, realmente, a gente sabe que foi um fator passageiro que a gente não sabe se vai durar mais quantos anos ou meses, ou se realmente essa onda da Petrobras acabou, quem aproveitou, aproveitou, mas agora ela vai voltar a ter um dividend yield muito menor, que é o que ela já vem praticando nos últimos anos. Também é importante você ficar sempre de olho nas notícias que possam impactar aquele mercado que você está prospectando. Por exemplo, se você gosta de aplicar em bancos, comprar vários ativos de bancos, dá uma olhada no que está acontecendo no mercado financeiro, se estão havendo fusões, se estão havendo falências, dá uma olhada também no mercado internacional com relação à falência de bancos, como é que está essa questão da crise, porque isso pode respingar nos bancos nacionais. Também é interessante você ver como está o crescimento da economia naquele momento e como é que está também o crescimento do market share daquele setor que você optou por investir. Por exemplo, se você gosta de investir em empresas da agropecuária, do agronegócio, você precisa acompanhar para saber quais fatores vão determinar que aquela ação possa ou não se valorizar. Lembrando também que tem um livro muito bom que eu recomendo, que é O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks. E você encontra esse livro para comprar no link que está na descrição do vídeo. E nesse livro, ele fala muitos fatores interessantes, dentre eles o fato de que todo mundo é um pouco especulador. Ou seja, por mais que você veja previsões de mercado ou previsões de qual ação vai subir, qual vai cair, com esses analistas que estão por aí na internet afora ou aonde quer que você se informe, na verdade, ninguém tem uma bola de cristal para realmente saber o que pode acontecer com o mercado, por mais precisa que seja a sua previsão. Ou seja, pode ser que em um determinado momento tudo possa mudar. Portanto, não tem segredo. A minha estratégia é sempre fazer aportes em boas empresas pagadoras de dividendos, que já têm um bom histórico e que no futuro vão poder me dar a sonhada independência financeira. Não se esqueça de ver os livros que eu recomendo que todo investidor deve ler, que está aqui na descrição do vídeo, e também se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau!